Conversar hoje aqui com o escritor Joselito Freitas. Boa tarde, senhor, certo? Boa tarde, Braga Júnior. Tudo bom? Prazer estar conversando com você. E, Joselito Freitas, como que iniciou a sua carreira de escritor? Na verdade, o escritor, ele escreve sempre. Então, começa com poemas, depois passa aos contos, crônicas e finalmente chega-se ao romance. Então, dentro dessa maturação, eu cheguei finalmente ao primeiro romance e depois do primeiro não se para mais, né? E qual foi o seu primeiro livro? O primeiro livro foi O Cristo da Periferia. Esse livro Mostrando aqui. tem uma conotação bem especial. Eu queria transmitir já no primeiro livro uma mensagem bonita. Ele reflete uma simulação de como seria Jesus se fosse recebido, se nascesse hoje. O que você faria? Como você o receberia? Como eu o receberia? Como o mundo o receberia? De braços abertos ou com pedras na mão, como ocorreu 2000 anos antes? Então, nesse livro nós entramos numa vila da periferia, chamada Vila Nazaré. Lá uma pessoa chamada Emanuel, filho de José, filho de Maria, carpinteiro, e que tem alguns dons especiais. E o livro é narrado na primeira pessoa por um repórter que é escalado para entrevistar esse Emanuel. O repórter também tem suas dúvidas, também está em começo de carreira e começa a aplicar os ensinamentos desse Emanuel na sua vida. E a partir desses ensinamentos ele também começa a crescer. E aí traz-se toda uma história que vai desenvolvendo de uma forma romântica, porém filosófica e muito interessante. E quando começou a se interessar por literatura? Desde pequeno? Desde sempre. A literatura faz parte da minha vida. Eu sou, por formação, advogado, então tenho dever de ler, dever de estar o tempo todo em dia com as leis, com as inovações. E com as atualidades sempre li e gosto muito de leitura. E quem gosta de ler, Braga Júnior, escreve. Pode ter certeza que escreve, bem ou mal, acaba achando o seu caminho na via literária. E quantos livros já tem publicados até agora? Eu publiquei até agora 4 romances e 3 antologias poéticas. Então vamos estar comentando cada um deles. Vamos começar aqui com o Senhor do Tempo, que você me chamava a atenção que teve a ajuda de uma pessoa especial, que é a sua filha, né? É verdade. A minha filha Marine, que na época tinha 9 anos, ela me ajudou na escrita. Mais do que uma simples opinião, ela passou a ser coautora, porque a Marine fez a criação de personagens, ela fez o envolvimento. E isso foi... Olha aqui, ó. Olha aí, essa é a Marine. Essa é a Marine. Aos 9 anos. Hoje ela está com quase 15 anos. O Senhor do Tempo. Senhor do Tempo. Depois vi aqui Laços Abertos, né? Laços Abertos, aí é um romance daquele romance mesmo. É uma história de amor, um casal que se encontra em uma situação adversa, se conhecem no meio de uma guerra e depois termina a guerra e os dois se perdem, e aí o livro traz exatamente essa procura, essa busca do amor que hoje em dia as pessoas tanto louvam, né? E temos aqui também o Javan. Javan volta novamente para a via filosófica. Javan é um ensaio sobre o fim do mundo. O mundo terminou. E sobreviveu somente uma pessoa que se chamava Javan. E Javan buscava seus últimos dias, buscava comida, não havia mais comida, não havia mais gente, só ele e um cachorro velho, ele com seu conflito para não comer o cachorro. Então ele buscando até um dia que ele encontra vida e lhe é dado a oportunidade de conhecer um mundo novo, de criar um mundo novo. E nas mãos de Javan
são colocadas duas crianças. E aí começam todos os conflitos. O que você transmitiria a duas crianças deste mundo atual para um mundo futuro? Existem coisas ruins que nós devemos extirpar, mas existem coisas boas. E a ciência e a humanidade, quem somos nós individualmente? Eu sou um especialista em uma coisa e um ignorante em todo o resto. Verdade. Aí, dentro desse conceito, o Javan busca transmitir o que é bom, busca aprender o que ele não sabia, para criar esse novo mundo que ele terá a oportunidade de ser o padrinho. Agora, desses 4 livros, qual que é o preferido? Complicado, né? Sim, é como perguntar ao pai dos seus filhos qual é o seu preferido. Todos são especiais, cada um reflete um momento, cada um reflete uma história, e os livros eles acabam nos remetendo sempre à ilusão, né? E a grande sacada do escritor é a ficção, é essa mistura da sua realidade com a ficção, com a fantasia, do que temos para o que gostaríamos de ter. Então, existe uma escritora de Brasília, chama-se Ana Miranda. Ana Miranda diz: a minha obra é uma continuidade. Eu não posso me desvencilhar, dizer isto não sou eu. Ninguém dá o que não tem para dar. Então, tudo que eu escrevo está em mim. E eu, de alguma forma, em algum momento, transmiti. E aí, é o que eu digo da minha obra. É uma continuidade. Se você ler do primeiro ao último livro, são histórias diferentes, mas narradas pela mesma pessoa, e que vão, certamente, se refletir nos próximos livros que hão de vir. E você escreve também poesia, né? Nós temos 3 aqui, poesia. Tem esse aqui que é a primeira antologia do Colégio Brasileiro de Poetas. Ah, sim. O Colégio Brasileiro de Poetas dando vazão a um fenômeno da internet. É uma comunidade do Orkut. E dentro da comunidade do Orkut foi criado lá pela poetisa Tânia Regina Voigt esse Colégio Brasileiro de Poetas. E a partir dali eu fui incumbido pelo editor, né, que é o Instituto Memória, e o editor Anthony Ley do Instituto Memória me incumbiu de selecionar poetas e poemas para que nós fizéssemos uma antologia. E a partir disso foram surgindo e nós fomos tendo noção de poetas valorosos que estão por aí no mundo virtual, que não tinham oportunidade de publicar as suas obras, e felizmente com essa ajuda do Instituto Memória eu pude juntá-los e uni-los para 2 grandes lançamentos aqui em Curitiba que foram memoráveis. E também temos aqui livro de crônicas, né? Sei que foi assim, Crônicas Escolhidas. Só sei que foi assim. Esse é um presente que o editor, o Anthony, me deu, porque ele escolheu lá no meu site algumas crônicas. Eu havia escrito uma crônica muito interessante e engraçada sobre ele mesmo, de uma história que ele me contou, e a partir dessa crônica ele pegou outras engraçadas, outras mais sérias, e me trouxe 2 companheiros aí, a Neide e o Alcione, e aí, desses colegas surgiu esse novo livro. É o mais recente, só sei que foi assim, feito... Esse é o mais recente? Esse é o mais recente, foi lançado agora em 2011. Para quem quiser encontrar os livros, onde encontra? Qual livraria que tem? Ou no seu site? Você encontra livros meus nas livrarias Curitiba, na Saraiva, encontra no site do Instituto Memória, www.institutomemoria.com.br, e todos eles no meu site, www.jocelino.net. Jocelino, o que te motiva aí, o que faz que seja um escritor? Um escritor, ele nasce escritor. Ele desenvolve as suas habilidades a partir da cultura que adquire. O que me motiva é sempre a busca de uma nova história, a busca da palavra exata, a busca
de contar algo que possa levar o leitor a se interessar. Então, os amigos, a família, sempre que alguém me encontra, ele me chama sempre pelo destaque: você é aquele escritor. Então... Não, e para ser um escritor, a ideia está na rua. Por exemplo, surgiu uma ideia, papelzinho do lado, escreve, como que funciona? Eu sou escritor, eu trabalho sempre com o palm top. O meu palm top sempre está à mão e eu, a cada ideia, eu anoto. Eu ouvi dizer que o Chico Buarque fazia exatamente isso, mas com um guardanapo. Ele sempre dizia: me traz um pedaço de papel e uma caneta que eu tive uma ideia para uma música. E as ideias vão surgindo. Eu tenho vários livros abertos na cabeça, que surgiu a ideia, eu começo a escrever e alguns desenvolvem, outros param, outros maturam para um momento futuro. Em seu livro O Senhor do Tempo, o livro Amor Perfeito, de Camilo Castelo Branco, é citado. Fale um pouquinho sobre essa mistura das literaturas aí. É o Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. A história do Amor de Perdição é uma história muito triste. Ela foi escrita lá no final do século XIX e vou contar o fim do filme. No final todos morrem, porque dentro do amor de perdição existe um triângulo amoroso e depois do triângulo se forma outro triângulo. O fato é que as pessoas se desencontram e se perdem. Esse livro, até hoje, até há um ano atrás, era leitura obrigatória nas escolas de Portugal. Olha que interessante. Exato. Fiquei sabendo agora por um amigo português, Parabéns. Antônio Reis, que me deu essa notícia. E dentro dessa frustração do amor de perdição, eu tinha a minha história aberta. E a chave da história era o livro Amor de Perdição, onde nós poderíamos buscar, onde o personagem principal havia sido lançado dentro desse livro. E a saída, essa saída genial que encontrou foi a minha filha Marine, foi mesclar os personagens do Amor de Perdição com os personagens do Senhor do Tempo e, ao final, buscar uma saída menos traumática que a morte para eles. E foi fazendo os casaizinhos, foi encontrando os personagens do meu livro com os personagens do Camilo Castelo Branco, para, ao final, dar um final melhor para aquilo que era tão triste. Ok, nós vamos então um rápido intervalo e a gente volta já já.